pode dizer: você diz no passado, né? Mas não é assim hoje em dia. Verdade. Até mesmo nas denominações carismáticas, já não é mais assim. Exato. Hoje em dia já não é mais assim. E você tinha algo que gostaria de mencionar? Enquanto líamos isso e a evidência de falar em outras línguas, que é a evidência inicial do batismo com o Espírito Santo, no quesito físico, sim, eu e Dorinha estávamos em Iquitos, no Peru. É meio engraçado, mas é sério também. Estávamos lá, ficamos 11 dias viajando. Todos os dias nós pregamos. Nós não tiramos férias, não. Todos os dias pregávamos em conferência de pastores. 3, 4 horas. E me falaram: amanhã você vai estar com os batistas. E eu falei: olha, não sei não. Será que eles sabem quem somos? Sabem sim. E eles sabem o que vamos ensinar e no que acreditamos? Sim, acreditam. E estão famintos. E eu meio que fiquei lutando com aquilo. Claro que eu ia pregar de qualquer maneira, mas a Doreen falou: chame as pessoas para receber o batismo com o Espírito Santo. E eu falei: olha, isso é uma igreja batista. Eu vou pregar a mensagem da cruz, mas não vou falar de batismo, não. E ela falou: não, não, eles falaram que estão famintos, então eles têm que ter essa oportunidade. Aí eu falei: ah, então deixa para lá. Eu não vou fazer isso, não, não vou mesmo. Aí ensinei sobre a justificação pela fé na primeira hora e tal. Tinham 42 pastores ali, a maior igreja batista de Niquitos, no Peru. E aí chamei as pessoas à frente, aqueles que realmente entendem que são justificados e quem são em Cristo, se as pessoas entendiam sua posição. Aí eu abri o altar e falei: vem até a frente, vamos agradecer a Deus por quem Ele é, o que Ele fez por nós em fé. E ela estava falando assim: batismo com o Espírito Santo. Eu falei: ah, tá bom. Aí eu falei: tá bom, fica quieta aí. Aí as pessoas vêm para frente, uns 30 lá. E eu então comecei a orar com eles. Pai, eu te agradeço pelo sangue de Jesus, pela cruz. E eu estava olhando para ela e ela ainda estava fazendo assim para mim, né? Olha, se eu não fizesse, naquela hora ali eu sabia que ela ia reclamar demais comigo, porque ainda tinham mais 2 sessões depois. Aí eu falei: tá bom, amém. Agora, se você ouviu falar do batismo com o Espírito Santo e reconhece na palavra de Deus que homens e mulheres eram batizados no Espírito Santo com evidência de orar em outras línguas, e isso é outro dom do Espírito Santo, e expliquei por alguns minutos. Aí eu falei: hoje no altar queremos te dar a oportunidade para receber esse enchimento e você vai falar em outras línguas. E eu vi esse outro casal lá atrás, mais ou menos assim na quarta ou quinta fileira, e ele estava assim: não. E ele dizia: não, não. E ela falando: vamos lá. E ele: não, não, vamos não. E ela falando com ele: vamos, amor. E ele: não, não, não. Até que então ela sai do lugar dela, uma mulher de 45, 50 anos. Ela chegou na frente do altar e agora eu estava vendo aquilo tudo ali de cima, e ele estava ali olhando para ela, demos as instruções, começamos a impor as mãos sobre eles e ela na hora começou a falar. E agora ele estava lá atrás assim: ai não, não acredito. E ela começou a orar em línguas, eu coloquei o microfone perto da boca dela e ela encheu aquele prédio com o idioma, a língua que ela estava falando. Ela e mais 4, 5 pessoas no grupo, cheios naquele dia. Glorifiquei a Deus, a Doreen estava certa, aí acabamos a sessão e eu pensei: amanhã é o segundo dia da conferência. E pensei: 42 vieram hoje e amanhã devem vir uns 20, porque não vão voltar. E todos voltaram, até aquele rapaz voltou para ouvir o resto do ensinamento sobre a mensagem da cruz. Então é para todo mundo, é para hoje e as pessoas falam em língua assim. Amém. Verdade. E era uma igreja batista. Eu ouvi o que o Dr. Gray falou, mas ainda acho difícil acreditar que pessoas sinceras e honestas podem ler essas passagens e desconsiderar como se não fossem nada, e não ver o que falar em outras línguas é a evidência física inicial que alguém foi batizado no Espírito. Eu entendo pessoas que não estudam a Bíblia e tal, mas pregadores como os que você estava com eles, você tem que concluir que não estão sendo honestos no coração deles ou tratando a palavra de Deus como: irmão Swagger, é a doutrina da cessação. Eles aceitam de forma maravilhosa o capítulo 10, o capítulo 2. Eles são a favor.
mas dizem que não é para hoje. Mas quem falou isso? Ué, é por isso que usam 1 Coríntios 13, dizendo que quando o que é perfeito vier, não haverá necessidade, falando dos dons. Mas todo o processo de o que esse dom específico aqui é para quê? Esse mover do Espírito Santo é para providenciar poder para servir, nos ajudar a evangelizar o mundo. Então devemos ter a palavra evangelizar, porque não precisamos mais disso. É a única maneira de fazer essa obra, pelo poder do Espírito Santo, sobre o coração das pessoas. Então, eles voltam, e eu não concordo com isso, mas eles voltam para a ideia de que depois que o cânon bíblico foi fechado, os dons já não eram mais necessários. Não há nada na palavra de Deus que confirme isso, e eu concordo. Se acabou, então por que é que vemos milhares, milhões de pessoas hoje batizadas com o Espírito Santo? Boa pergunta. Essa é uma boa pergunta. Eles dizem que uns 500 milhões foram batizados com o Espírito Santo desde a virada do século. Se fossem 30 aqui, 40 ali, uma situação assim isolada, seria diferente. Mas quando você entende que as maiores igrejas do mundo, não só de esquina, mas as maiores do mundo, lugares que você vai pregar por aí. Algumas igrejas têm, tenho amigos no Brasil que pastoreiam igrejas de 40, 25 mil pessoas. Nunca vi uma desse tamanho, mas já vi muitas delas de 5 mil. É o que vi. Certo? São igrejas cheias do Espírito? Sim, a maioria sim. A maioria sim. Na realidade, eu não acredito que vi uma que não fosse até agora. Você mencionou a simplicidade e a fome. Quero ler Atos 2:39. Nós conhecemos, mas creio que se a pessoa olhar só para esse versículo e dizer: Senhor, se isso é real, eu quero experimentar, pois para vós outros é a promessa para vossos filhos e para todos os que ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor nosso Deus chamar. Isso aí acaba com essa cessação. Se uma pessoa disser Deus, se for verdade e real, então eu quero experimentar. E Deus vai encher a pessoa. Mas olha, as pessoas vêm, e já disse isso em nosso outro programa, A Mensagem da Cruz. As pessoas leem a Bíblia com pressuposições, com o que já aprenderam, o que já ouviram antes. As pessoas que não querem o batismo com o Espírito Santo, como você descreveu, eu não os conheço, mas se eu tivesse que apostar, eu te diria que já aprenderam que isso não é certo e não se deve participar disso. E ouvimos a mesma coisa acontecendo aqui. Existe uma confusão. A palavra de Deus deve esclarecer. É o que eu estou dizendo. E já mencionamos isso, mas é bom saber. A Bíblia ensina que na boca de 2 ou 3 testemunhas toda palavra deve ser estabelecida. Então, se temos que acreditar em certa doutrina como cristãos, deve ser repetida claramente 2 ou 3 vezes, não distorcida ou de forma obscura. Ele estava lendo Atos 2:39, que diz que a promessa do dom do Espírito jamais vai acabar. Primeiro vai para o judeu, depois para os filhos do judeu e depois para os gentios, e se alguém ficar de fora, todo aquele que o Senhor chamar. Nunca houve uma pessoa salva que não fosse chamada para a salvação pelo Senhor, pois o Espírito Santo os atrai. Então ele foi até os judeus, os filhos dos judeus, os gentios e para todos que ele chamar. Não tem como fazer tudo isso em somente 100 anos. Não, mas lembre-se que em seu pré-entendimento, isso indica salvação e não o batismo com o Espírito Santo. Então, esta porção dos dons parou, é o que o Dr. Gray está dizendo. Então, eles concordam com você que as pessoas hoje podem ser salvas como sempre foram. Mas se você tentar incluir o batismo com o Espírito Santo como nós definimos, eles diriam que não está certo. E eles então concluiriam que 200 milhões de pessoas no mundo inteiro, confessando e proclamando o batismo com o Espírito Santo, que são mentirosos? Olha, às vezes é muito pior do que isso. Dizem que é Satanás operando na pessoa.
E isso é algo terrível. Bruxaria. Nos acusam de feitiçaria. Certo. E porque o tempo está acabando. Existem 5 exemplos, irmão Swagger, falando de 2 ou 3 testemunhas necessárias. 2 ou 3 testemunhos de cristãos, inicialmente sendo cheios, isso no livro de Atos, em Atos 2, quando são cheios, a evidência que falaram em novas línguas. Em Atos 8, há uma evidência, mas não sabemos o que é. Em Atos 9, não existe evidência. Em Atos 10, são as línguas. Atos 19, línguas. Então, em 3 das 5 ocasiões, não tem como argumentar, não tem como dizer que não aconteceu. A evidência que as pessoas foram batizadas com o Espírito Santo em 3 de 5 exemplos está ali, e na boca de 2 ou 3 testemunhas toda palavra deve ser estabelecida. Mas vocês dois disseram aí que a cessação parou isso tudo. Certo, supostamente sim. Temos que ir para o intervalo. Voltamos já. Não saia daí.